Olá, Oi, Carol, tudo bom, maninha? André, tudo bem? Ah, tô super bem e super feliz em poder conversar com você, Eu também. é, Muito obrigada por essa oportunidade, André. contar um pouquinho da sua história, né? Que pouca gente conhece aqui no Brasil. Uhum. Faz muito tempo que você saiu daqui, né? Sim. Mas vamos começar. Me fala um pouquinho de onde você é, como você começou a dançar, por onde você passou aqui no Brasil, e aí a Uhum. gente vai continuar o nosso papo. Ok. Antes de começar, André, eu vou pegar só 2 minutinhos para falar um oizinho para o pessoal aqui da França que está me vendo, que não vai entender nada desse live, né? Eu vou falar 2 minutinhos em francês só para dizer um oi, tá bom? D'accord. Bonjour les amis, bonsoir les amis qui me suivent de France. Merci d'être là avec nous ce soir. Ben, je suis là avec l'invitation d'André Malosa pour faire un petit live qui va parler un petit peu de mon parcours. Je suis désolée, on va parler en portugais, mais je vous remercie d'avoir été là et je vous fais des gros gros bisous à tous. Bisous. Pronto. Então, eu sou de Fantástico. São Paulo, né, André? Eu comecei a dançar, eu tinha uns 7, 8 anos. A Jane, acho que está conectada, vai poder dizer com mais certeza, que a minha memória é meio curta, mas eu comecei mais ou menos uns 7, 8 anos, o que é, vamos dizer, um pouquinho tarde, né? E comecei a dançar então com a Jane Nunes. Na época era uma academia que tinha do lado da minha casa que chamava Butterfly. Aí eu comecei a fazer aula de dança com a Jane, com a aula de balé. E logo em seguida eu comecei a fazer jazz também com a Jane. E aí aos pouquinhos a gente começou a trabalhar juntas, trabalhar, eu era pequena, né? Era criança, e Sim. ela começou a dizer que eu tinha condições para dança, que eu precisava me formar e tal, e não sei o quê. E aí foi um pouco, a gente teve uma relação bem. A Jane seria como uma segunda mãe para mim, né? Então a gente ficou muito próximas ao passar dos anos e tal, e eu sempre, onde a Jane ia, eu estava seguindo atrás, né? Aí eu fui crescendo, aí eu comecei a fazer aula de dança com vários outros professores também, o que era ótimo com a Jane, que ela tem uma mentalidade super aberta. Então, ela Isso é muito importante, na verdade, para a formação do bailarino, né? da formação do bailarino. Então, tanto para o fato de eu trabalhar com outros professores e também fazer várias modalidades de dança. Então, eu comecei com ballet clássico, depois eu fiz jazz, depois eu fiz até sapateado, eu fiz várias coisas na dança, porque para a Jane, que era minha professora, meu mentor, né, época, era importante essa versatilidade também e essa vivência de se adaptar a vários professores diferentes. Então, eu comecei a seguir aulas de ballet clássico do método da Roy, com a Ilara Lopes. Eu fazia bastante aula também na Especial Academia, com a Araci, a Valéria Matos, na Ilara Lopes, com toda a equipe pedagógica da Ilara também, né? Ana Butuso, Vânia de Carvalho, vários professores. Legal. A Jane saiu dessa escola, teve várias outras escolas, com sociedade com outros professores, que eu tive a oportunidade também de trabalhar, dentro deles Eduardo Bones também, e continuei me formando. E você sabe, no Brasil, para você dançar, tem que também estar fazendo vários festivais, que é onde a gente tem uma abertura para ter vivência cênica, né? Vivência de palco. Claro. Aí eu comecei a fazer vários festivais que funcionaram mais ou menos, alguns grandes, outros menores, e assim foi indo. E aí começa aquela perspectiva, se você quer dançar, infelizmente, que a gente está confrontado a essa ideia de que quem quer dançar profissionalmente tem que sair do país, né? Sim. Infelizmente. Desculpa. Infelizmente. Infelizmente, é realmente infelizmente, porque temos muita matéria, muito professor, muita matéria, muito bailarino bom no Brasil. Infelizmente, não tem muito campo de trabalho, ainda na nossa época, né, que a gente se conheceu,
éramos crianças, né? Somos ainda. Somos crianças. Então, nessa época ainda era mais difícil, os festivais eram mais difíceis e tinha que se Muito locomover mais. dos lados. Aí veio uma época ótima da minha vida, que eram os festivais também, onde a gente viajava. Não sei se a Jane está conectada, né? A gente ia para os festivais em todos os cantos e ficava nos alojamentos. Os festivais colocavam alojamento para as pessoas que não tinham condições de pagar um hotel, alguma coisa assim. Geralmente eram escolas maternais que eram solicitadas para participar dessa coisa, inclusive Joinville, Uberlândia, todos esses festivais, você tinha a possibilidade, se você não tivesse grana, de ir para esses alojamentos que eram propostos pelos festivais, né? Então, aí a gente tomava banho em cima daquela. Enfim, era coisa com colchonetes, aí ia com colchonete, pegava o ônibus, horas de viagem. Bom, mas foi uma época muito, muito boa da minha vida, uma época que eu Maravilhosa, né? maravilhosa, eu tenho recordações assim. Uma das melhores recordações da minha vida é essa época que eu também tive a, a, a alegria de dividir com o Marcos Vinícius também, que foi meu partner, que faleceu há pouco tempo atrás, né? Uma perda muito grande para a dança brasileira também. E foi maravilhoso, essa época da minha vida foi realmente maravilhosa. E, e conta para mim, antes eu quero, na verdade, mandar um beijo para Jane. Jane, um beijo enorme. Estou morrendo de saudade de você. Muito obrigado por contribuir com essa aproximação nossa de novo, né? Super obrigado. Maninha, eu queria que você me falasse um pouco do Festival de Brasília, que foi onde a gente passou um tempo muito grande juntos lá. Sim, É, eu eu acho que o queria... festival durava um mês, né, André? Uma coisa assim, Sim. um festival bem longo. Não fazia parte desses festivais onde a gente podia estar em alojamento. Então, passamos bastante tempo lá em Brasília, trabalhando nesse festival. E eram várias etapas. Agora, você me ajuda se a minha memória falhar, porque eu tenho memória de peixinho vermelho, sabe? Que fica rodando no bocal. Mas se a minha memória é boa, tinham várias etapas nesse festival, que era super importante. E por que era importante esse festival? Porque, não sei se ainda existe, eu estou meio desconectada do que acontece no Brasil na área da dança, mas Sim, o seminário existe ainda. então, esse Seminário Internacional de Dança de Brasília era muito interessante para os bailarinos, por quê? Porque criava justamente essa abertura, esse intercâmbio. Então, a gente tinha a possibilidade de fazer aulas com vários professores que vinham de outros países, a gente tinha várias etapas e também o intercâmbio com outros bailarinos que fossem brasileiros ou não, porque também vários professores vinham de fora com bailarinos que tinham a nossa idade, então era uma troca muito interessante mesmo, né? Então esse festival foi muito importante para mim, porque nesse festival eu fui passando as etapas, né? E na última etapa do festival, na premiação, eu obtive, acho que foi medalha de bronze na minha época, da minha idade, lá da minha categoria, eu obtive uma medalha de bronze. E foi aí que eu tive. Bom, durante o festival, eu esqueci de falar, tinha uma companhia que estava lá, era uma companhia belga que estava fazendo a abertura do festival. E eles contrataram, vieram bailarinas e pediram para ter 3 bailarinas que fizessem parte do festival. Então, teve uma audição para dançar com eles na abertura. Então, nós ensaiamos um mês com eles e tal, e dançamos o lago na abertura, corpo de baile e tal, não sei o quê. E fizemos esse trabalho com eles. Tinham também, acho, uma outra parte que era uma parte mais neoclássica, e a gente fez a abertura do festival com eles. E depois disso, então, teve a premiação, eu obtive a medalha de bronze, e aí eu fui convidada para Viena, foi no mesmo ano que você. Sim. Por outro lado, eu obtive uma proposta de trabalho nessa companhia, como estagiária. Eu tinha 17 anos, né, nessa época. E
Aí, na escolha, que não foi muito bem uma escolha, né? Porque para ir para Viena, eu tinha essa possibilidade de abertura nessa escola, que é incrível, mas tinha o lado financeiro, que tinha que financiar a passagem, a viagem, a estadia E lá. essa dia, sim, que é algo bem difícil para muitos de nós, né? Pois é, Principalmente naquela época. e eu sou de uma família muito humilde, né? Minha mãe nos criava sozinha, eu e meu irmão, eram dificuldades financeiras consequentes, então era um projeto muito grande para a nossa capacidade financeira. E, por outro lado, eu tinha essa proposta de ir para a Bélgica com essa companhia, me formar durante 2 anos como estagiária. E aí eu tinha um salário pequeno, mas era um salário que me permitia de pagar um aluguel e viver. Aí eu decidi de ir para essa companhia, embora eu estivesse super jovem e que talvez tivesse escolhido outras coisas se eu tivesse mais meios financeiros, mas era uma oportunidade em ouro para mim de poder sair e de continuar me formando fora. Aí eu E entrei nessa companhia. me conta como foi você entrar na companhia, por quanto tempo você ficou na Bélgica e Uhum. como foi sua experiência lá? Então, entrar na companhia, a proposta foi feita no final do Festival de Brasília, quando eu obtive esse contrato. Aí eu fui, acho que era no mês de setembro que começava o contrato. Setembro. Fui. Aí eu entrei nessa companhia, que era uma estrutura pequena, que tinha uma escola e a companhia, era uma companhia de danças clássicas e neoclássicas, e que ficava em Charleroi, né, na companhia de dança de Charleroi. Aí eu comecei a trabalhar lá durante 2 anos, Isso em 96. isso em 96. É. Aí fiquei nessa companhia durante 2 anos como estagiária, e aí, no final desses 2 anos, o diretor da companhia, Spiro de Moilá, me propôs de ficar mais tempo na companhia como contratada, como bailarina contratada. Então, a gente fazia várias turnês, tive a oportunidade de dançar vários balés de repertório. Era uma estrutura pequena, mas tinha bastante campo de trabalho nessa companhia. A gente viajava bastante. E eu passei 6 anos nessa companhia. Aí, depois desses 6 anos, 2 anos como estagiária, 4 anos como bailarina, aí eu decidi que eu ia para Bruxelas para tentar abrir mais o campo. Era uma estrutura pequena, eu já tinha feito várias coisas com essa companhia, estava com vontade de fazer outras coisas. Aí eu fui para Bruxelas. Aí eu comecei a trabalhar com vários coreógrafos diferentes. Agora, Bruxelas é uma cidade maravilhosa no meio da dança, porque você tem a abertura, tem várias companhias de dança e você tem bastante abertura para fazer aula dentro das companhias. E foi assim que eu comecei a fazer aula de um lado, de outro, com uma estrutura como a outra. E aí eu comecei a trabalhar em Bruxelas. Trabalhei em 2 companhias diferentes em Bruxelas, a Ciências Dance e a Bruxelles Ballet, com 2 coreógrafos diferentes, bastante coisa neoclássica, bastante turnê, bastante coisa. E nesse meio de tempo, eu comecei também a dar umas aulas, de vez em quando, como professora convidada, ou, por exemplo, dentro desse tipo de estrutura, que são estruturas menores do que falou a Gi, por exemplo, que teve uma carreira grande em companhias grandes. Eu sempre trabalhei em estruturas menores. E uma das coisas que acontece aqui na Europa com essas companhias que são estruturas menores, eles têm sempre um projeto em cada turnê que a gente vai fazer que chama sensibilização à dança. Então, é sensibilização à dança em geral, mas sensibilização à dança também do trabalho da companhia e do coreógrafo. Então, tinha ocasião de dar várias aulas, workshop, e cada vez que a gente ia viajar, a gente tinha ocasião para quem gostava de fazer isso, quem era voluntário para fazer esse tipo de trabalho, a gente tinha essa oportunidade também, que foi muito interessante. Então, em paralelo, sempre eu tive a oportunidade de dar aula e a oportunidade de dançar. E eu fui levando minha carreira assim, né? Com esses 2 eixos, né?
que eu trabalhei. Legal. E quanto tempo você ficou na Companhia de Bruxelas? Na Companhia de Bruxelas eu fiquei acho que uns 3 ou 4 anos no Bruxelles Ballet. Tá. Trabalhei, não foi a primeira companhia em que eu trabalhei em Bruxelas, eu trabalhei primeiro 2 anos numa companhia que chama Cienza Dance e depois eu trabalhei na Bruxelas Ballet. Então, mais ou menos, já nessa história já foi mais uns 8 anos, 9 anos de trabalho em companhia também. E como foi para você parar e mudar de ser bailarina para ser professora? Eu queria saber como foi essa transição para você. Quanto tempo isso demorou e você estava onde? Então, aí a transição começou quando, no final Ai, 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 a memória é curta. Bom, enfim, eu devia estar o quê? Com uns 28, 29 anos, Bem quando eu nova. decidi que já fazia uns 10 anos, mais ou menos, que eu estava dançando entre várias companhias diferentes, 10, 12 anos mais ou menos eu dancei. Aí eu já estava cada vez mais interessada pelo fato de ensinar, de estar dando aula, né? Aí eu me informando e tal, isso tudo tem que colocar nas épocas certas, né? A informação, essa coisa toda de internet era meio diferente, né, do acesso que a gente tem hoje, né? E aí eu descobri que na França tinha uma formação para ser professor de dança, que era uma profissão homologada pelo Estado, né, pelo governo, e que existia esse curso para se formar, que é um curso superior, corresponde a uma faculdade. Tá. Aí eu falei, eu acho que eu estaria interessada de ir para a França, né? Para fazer esse curso, vou para a França como estudante e vou ver o que acontece lá. Foi aí nesse meio de tempo que eu encontrei o meu ex-marido, o pai da minha filha, que também é bailarino, e, hum, e no final das contas, nós dançamos juntos sobre alguns projetos, porque eu falei das duas estruturas que eu dancei em Bruxelas, mas eu fiz vários outros projetos também ao lado, projetos diferentes, com dança contemporânea, com eventos, com várias coisas diferentes. E aí decidi de vir para a França e vim para a escola de Aix-en-Provence, que tem uma faculdade de ensino para professores. Aí eu encontrei a diretora dessa escola que eu tenho hoje, na época, e encontrei porque é a única escola aqui em Aix-en-Provence, aqui no sul da França, que a metodologia é a método da Vaganova, né? Então eu quis Certo. essa pessoa para conversar e tal, e eu tinha dançado muito, né, na minha formação, que eu fiz com a Jane Nunes, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, é a método da Vaganova, a base da pedagogia da Jane. E aí eu fui encontrar essa pessoa dizendo, ai, que interessante e tal, não sei o quê. Aí ela me chamou para fazer um curso, nós começamos a interagir assim. E aí foi que eu descobri que eu tinha que terminar toda uma parte de estudos que eu não tinha feito, que é a grade, que corresponde aqui ao segundo grau, mas que não tinha no meu segundo grau do Brasil. Então, eu tive que fazer primeiro um curso de equivalência de nível de estudo e validar meu nível de francês, para poder entrar nesse curso para ser professora de dança, né? De dança clássica. Aí eu comecei a estudar e comecei a dar aulas nessa escola, que hoje é minha, eu era professora convidada, né? E comecei a dar algumas aulas, alguns cursos, algumas coisas assim nessa escola. Aí, aos pouquinhos, aí eu obtive a minha equivalência de diploma, obtive a minha equivalência, não equivalência, eu obtive o meu nível de francês que precisava provar para poder entrar na faculdade. E aí toda a parte, o diploma do professor de dança tem
duas partes, uma parte técnica, você dança, e uma parte teórica e prática, que é de pedagogia. Então, a certo? parte técnica eu não tive que fazer, porque eu fui dispensada por ter carreira como bailarina profissional, eu fui dispensada de fazer a parte técnica, aí que eu comecei o curso para ser professora. Ô, Maninha, deixa eu só te parar um pouquinho que eu vou falar umas coisinhas aqui rapidinhas. A Uhum. Adriana Moraes está dizendo que é muito gostoso ter detalhes da sua carreira. Obrigada, Adriana. É, Fernanda, muito orgulho de você. Obrigada, Fernanda. A Júlia Ribeiro, durante a sua estadia na Europa, como foi para sua família? Como você disse, você veio de uma família humilde. E eles Sim. conseguiram te visitar? Como foi isso para Então, você? então, aí voltando, né? Quando eu saí do Brasil, eu tinha 17 anos. Sim. Aí, quando eu completei os meus 18 anos em fevereiro, né, do ano seguinte, a minha mãe veio me visitar. Foi a primeira vez que a minha mãe pôde vir me visitar. Aí passaram alguns anos, então minha mãe ficou acho que um mês conosco lá. Eu digo conosco porque eu morava num apartamento que era da companhia. Eram vários bailarinos no mesmo apartamento. E minha mãe veio e ela ficou um mês conosco lá. Mãezona, assim, cuidou de todo mundo, era muito legal e tudo. Aí ela foi embora. Como sempre, Tianice, um beijo. Um Se estiver beijo. nos assistindo, Eu não sei se ela está assistindo, mas enfim. E aí foi a primeira vez que a minha mãe veio. Aí passaram, acho que uns 3 ou 4 anos para eu poder voltar para o Brasil, para a festa de Natal. E cada vez era assim super dolorido, porque eu sabia que eu ia, mas que talvez fosse a última vez que eu teria meios financeiros de ir. Bom, era complicado. Foi os meus avós também me ajudaram bastante, não só no fato quando eu estava na Europa, mas sempre me ajudaram muito, ajudaram bastante a minha mãe a criar a gente. E foi bem complicado. Eu vi muito pouco minha família. Com 17 anos eu caí fora e foi muito, muito, foi uma época muito dolorida. Para mim, imagino que para eles também deve ter sido complicado, né? Inclusive, eu gostaria de falar uma coisinha assim dos meus avós, que foram pessoas muito importantes na minha vida, né? E talvez algumas pessoas que estejam assistindo o vídeo me conheçam como o nome de Carolina Simi. E hoje eu me chamo Carolina Moraes. Por quê? Porque na época que eu comecei a fazer os festivais e tal, tinha que inscrever o nome. Meu nome é Ana Carolina Moraes Sime. Moraes é do lado da avó e Sime é do lado do avô. E precisava, a minha prima dizendo, foi sim, lembrou até hoje o dia que te levamos no aeroporto. Foi uma coisa de louco, né? E aí eu chamava Moraes, eu me chamo Ana Carolina Moraes Sime, Moraes pelo lado da avó paterna e Sime do meu avô paterno também. Eu não tenho nome de família sobrenome da minha família do lado da minha mãe. Aí toda essa primeira parte da minha carreira que eu fiz como bailarina, todo mundo me conhece como Simi. E aí, nessa segunda parte da minha carreira, que sou professora, eu quis que me chamassem Moraes, para poder utilizar os dois nomes, porque diziam na época que eu tinha que escolher entre um e outro, e eu não queria escolher entre os dois, então, para homenagear os dois, eu quis usar os dois nomes, então por isso que tem gente que me conhece como Sim. Ô, Carol, vamos voltar para a parte da sua parte de formação Aham, como professora, porque eu acho que isso é muito importante. Porque uhum. às vezes aqui no Brasil eu vejo um pouco das pessoas. Eu fiz 2 semanas de aula, já posso me tornar professor. E eu acho que não é bem por aí que funciona. Ou seja, você dançou durante anos, é, desde pequena, você batalhou aqui no Brasil, depois você saiu, você dançou mais ainda fora do Brasil.
E ainda depois disso tudo, você ainda continuou estudando. E eu tenho certeza que você continua estudando até hoje para você dar uma boa qualidade para os seus alunos, para que sua escola tenha um bom nível técnico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua formação como professora. Que não é Então, simplesmente eu vou abrir uma escola, abro uma escola e pronto, tá ótimo. eu decidi de fazer essa formação para ser professora, porque eu já comecei, né, como eu falei, essa carreira de professora sempre foi paralela à minha carreira de bailarina, não foi assim um dia para o outro eu decidi, não, vou parar de dançar, vou ser professora. São duas coisas que correram juntos na minha vida, né? Acredito que deve ser porque eu sou de família de professores, né, do lado dos Morais, muitos professores. E então eu sempre fui interessada em dar aula e tal, e eu sentia essa falta de pedagogia, vamos dizer assim, né, André? Eu sentia que faltava alguma coisa quando o aluno estava em dificuldade, como fazer para ajudar, porque uma coisa é você dançar e uma coisa é você transmitir isso, né? A transmissão, É esse totalmente diferente, né? Na verdade. ferramentas, né, na transmissão. Um bom bailarino, para mim, acaba sendo um bom bailarino, mas não é porque foi um bom bailarino que pode ser um bom professor. E vice-versa. Com Pode certeza. não fizeram carreira como bailarinos. Então, para mim, são duas coisas completamente diferentes uma da outra, e por isso que eu quis me formar como professora nesse curso, que eu fiquei sabendo que existia na França. Eu falei, não, eu vou para a França, porque agora eu já dancei bastante, eu tenho vontade de continuar dando aulas, mas eu quero fazer as coisas corretamente, eu tinha interesse, né, de aprender. E então eu vou falar um pouquinho talvez sobre o curso, o que consiste esse curso, né? Então, para entrar nesse curso, como eu falei, tem a primeira parte, que é a parte técnica, que eu fui dispensada de fazer. A parte técnica, para quem quer fazer, tem escolas que propõem, né, de fazer um ano de formação para bailarinos que não fizeram carreira profissional como bailarino. Um aluno, por exemplo, que quer virar professor, ele vai fazer esse ano de formação. Então, no final desse ano de formação, você tem uma variação que é imposta pelo governo para todos os candidatos, é a mesma variação que você tem que aprender. Geralmente você tem a opção entre duas variações, uma geralmente é do repertório, uma é uma variação neoclássica ou mais livre. Tá. Você montar a sua própria variação, uma coreografia de 2 a 5 minutos, que é bastante tempo para dançar, e uma improvisação e uma entrevista. Essa é a primeira parte para você obter o diploma da parte técnica. Obtendo esse diploma, você tem que prestar audição para entrar numa escola de formação. Existem 5 estruturas públicas, 5 faculdades públicas do governo, que são formações gratuitas, e existem 20 particulares. Aí você presta audição para entrar numa dessas escolas, segundo onde você quer dançar, e aí começa a formação. A formação são 2 anos de formação. Então, você tem no primeiro ano, tem as unidades pedagógicas. No primeiro ano, você tem a formação musical, a anatomia, a análise do movimento, e você tem a história da dança também. Então, essas são as aulas que você tem no primeiro ano. E no segundo ano é só pedagogia. Então, a pedagogia, você é colocado em situação de dar aula com vários professores diferentes. São professores especializados na pequena infância, que eles chamam aqui, que são os alunos de 4 a 6 anos. E aí depois começa, a partir de 7 anos até os 18, a segunda parte. Então, você aprende a dar aula para todo mundo. Maninha, eu parei de te escutar. Ah, Ah, agora sim. tá me ouvindo? Sim, acho que foi a conexão. Cortou. Ah, tá funcionando agora? Sim, sim.
E aí, continue falando dessa formação. Então, eu não sei se deu para ouvir o que eu disse sobre a formação, primeiro, segundo Até os ano. pequenos, até os pequenos. Então, até os pequenos, e aí depois você tem toda a parte que chamam técnica, que é a partir dos 7 anos até os 18. Você aprende a pedagogia de todos esses níveis. E aí o que é interessante nessa formação é que eles te dão conhecimento para saber em qual ano, qual idade você vai introduzir qual passo, qual dificuldade técnica, uma evolução técnica, mas você monta a sua própria pedagogia, quer dizer, a sua maneira de aplicar, que é sua, você vai aos pouquinhos construí-la. E no final desse ano de formação, você tem que redigir esse seu método de ensinar e validar num exame final, que é com um pianista, né? No clássico, estou falando do clássico, porque Sim. esse nome existe para clássico, jazz e contemporâneo. E você falou de pianista, e você teve aula de música também para Então, conversar com o pianista, porque isso é super legal. o primeiro ano de formação é isso. Você tem aula de música, você tem aula de anatomia, você tem aula de análise da anatomia na dança. Eu estou traduzindo, Movimento. mas é análise do movimento dançado. Você tem a história da dança e são essas as primeiras, Legal. né? Então você estuda a música, eu não sei tocar de instrumento nenhum, mas eu sei ler uma partitura simples, eu sei hoje fazer um pedido para um pianista que estiver me acompanhando, qual tipo de música eu quero para o meu exercício. Você tem que saber falar mais ou menos a mesma língua que o músico. Virar músico, mas é uma coisa bem assim, na análise da música para a dança, né? O acompanhamento que você Ô, Carol, deixa eu te perguntar uma coisa. pergunta. Depois que você saiu desse seu estudo, você já trabalhava na sua escola? Como que é ser uma imigrante dando aula para franceses? É muito interessante. Interessante é o que eu digo, né? Dar aula para mim é realmente uma troca. Muitos dos meus eu como estrangeira, eu comecei a dar umas aulas na Bélgica. Isso foi antes de eu ser formada pela Ô, maninha, só um minuto, só um minuto. Os cachorros da vizinhança resolveram latir todos agora. Todos agora juntos, entendeu? Eles estão fazendo um coral para poder escutar a sua história ainda melhor, entendeu? Porque essa é uma parte incrível. Por isso que eles estão aqui, ó, te saudando loucamente. Um beijo para todos os cães. Me conte, me conte. Você falou que é super interessante. Então, aí no começo, quando eu comecei a dar as minhas primeiras aulas, eu tinha um grupo de alunos que eu sempre vou lembrar na Bélgica e que tinham feito um presente de final de ano. Eu trabalhei um ano nessa escola, indo, voltando, dando aula, mas ao mesmo tempo eu dançava. Então eu tinha uma professora substituta quando eu não estava, que eu estava viajando. Nós levamos o ano assim. No final do ano elas me fizeram um presente que foi um dicionário da minha maneira de falar, porque eu inventava palavras assim, próximo, ser uma língua latina próxima do português. Quando eu queria exprimir uma coisa, às vezes eu inventava palavras. E aí elas fizeram um dicionário que era da minha língua que eu tinha inventado. Então, isso sempre foi assim, uma troca muito grande, muito interessante com os alunos.
E como imigrante também é muito enriquecedor você poder dizer, não, eu sou imigrante, a gente nunca sofri assim de preconceito, mas a gente sempre se sente um pouco inferior, vamos dizer, né? Não sei como dizer, ou talvez seja pessoal isso de eu ter um complexo de inferioridade, eu não sei, mas a gente chega num país estranho, não fala língua diferente, querer ensinar algo para alguma pessoa. E como eu comecei nova, às vezes acontecia de eu estar numa sala de aula com pessoas que que eram mais velhas do que eu, então era uma posição meio estranha, entendeu? Então, para mim, foi muito enriquecedor sempre dar aula. Foi uma coisa que sempre muito me interessou. Mas eu tive a oportunidade de estar na sua escola, já dei aula aí 2 vezes, né? Como- E eu sei do carinho que todas as suas alunas e alunos eles têm com você. É muito legal ver isso. E, e hoje em dia você jamais não parece uma imigrante de forma alguma. O seu francês é maravilhoso. É, ton sotaque, c'est très joli. Mas na realidade, agora eu já passei mais tempo, não vou dizer que idade eu tenho, mas eu passei mais tempo fora do que dentro do Brasil, Sim, né? E eu sei disso, Maninha. eu passei bastante tempo fora, bastante tempo falando francês, mas eu acho que eu não respondi a sua pergunta, que dizia sobre essa escola, né? Eu já estava trabalhando nessa escola como professora convidada quando eu comecei a me formar. Eu não tinha intuito de ficar nessa escola, eram só substituições, alguns cursos, algumas coisas assim. Eu vinha mesmo para estudar. Aí eu obtive porque aqui é proibido você dar aula se você não sempre tem um mas, né? Mas como eu tinha obtido a primeira parte por equivalência, por eu não ter que fazer, por eu ser bailarina profissional, eu obtive a parte técnica, eu fui matriculada como aluno da faculdade. Então, a partir daí, você pode dar aula sob a tutela de um professor pedagógico que tenha o diploma. Então, eu Entendi. comecei a trabalhar nessa escola de maneira mais frequente, porque aí eu fui contratada para trabalhar nessa escola. E, ao mesmo tempo, com meu ex-marido, o pai da minha filha, nós criamos uma companhia de dança numa outra cidade, em Marseille, e uma companhia de dança contemporânea. E, ao mesmo tempo que eu estudava, que eu era subdiretora dessa companhia. E aí comecei a me interessar também a várias coisas, todos o aspecto administrativo, a comunicação, isso tudo eu nunca tinha feito na minha vida, eu sempre fui só bailarina ou professora, então eu pude desenvolver também essa parte dessa nova função que eu tinha como diretora de uma companhia. Certo. Carol, Hum. O Vinícius perguntou qual metodologia você trabalha na sua escola atualmente. Então, essa escola existe, esse ano estamos festejando de maneira meio trágica com essa pandemia, porque a escola está fechada, mas esse ano é 50 anos que essa escola existe. Ela foi Uau! por uma professora do método Vaganova, que trabalhava na Boston, em Boston, né? E ela foi fundada com essa especialidade de ensinar o método da Vaganova. Então, eu continuo nessa linha pedagógica inspirada da Vaganova, mas eu tenho muitas influências de outras técnicas também. Então, vamos dizer que a estrutura pedagógica dessa escola é o método da Vaganova e tem outros métodos que vêm colorir esse ensino para misturar, e eu acho que é interessante guardar essa identidade dessa escola que já existe há tantos anos, né? A Mariana perguntou como é administrar e lecionar depois de tantos anos dançando. Então, Mariana, é exatamente o que eu estava dizendo, né? A minha sorte,
eu vou contar como é que foi que eu acabei pegando a direção dessa escola, né? Eu trabalhava, então, com a pessoa que era diretora antes de mim, a Catherine Tamizier, e uma pessoa ótima, super aberta também. Logo quando eu vim encontrá-la, ela abriu as portas da escola, dizendo vamos interagir, fazer coisas juntas, passou um super feeling entre a gente, foi super legal. E aí o que aconteceu? Fazia um ano mais ou menos que eu estava entrando nessa escola, já estava fazendo meus estudos de equivalência e tal. O que, que aconteceu? Ela ficou doente, ela teve um câncer, tá bem agora, tá ótima, curou, tá super bem. Mas aí ela falou para mim, a partir do ano que vem eu vou precisar de você aqui de uma maneira presente, porque eu vou entrar em tratamento e eu preciso de alguém que me ajude aqui na escola. Foi Que assim cuide, que deu suporte, né? e que eu entrei de maneira assim mais presente na escola, né? Porque ela estava fazendo tratamento, quimioterapia, aquela coisa toda, então tinha períodos que ela não podia dar aula e tal, então eu fui assumindo assim as coisas. Aí quando ela curou, ela fez o ano inteiro de tratamento e tal, aí ela ficou melhor, curou, ficou boa, ela falou: "Eu não quero mais que você vá embora, agora os alunos gostam de você, Hum. eu você fica aqui, vamos trabalhar juntas." E assim foi indo, nós fomos continuando trabalhando juntas, assim, vários anos, me formei e tal, não sei o quê. E aí, quando foi em... Agora é o sexto... vai fazer 7 anos agora que eu sou diretora dessa escola. Aí ela falou para mim, teve um ano que ela falou para mim: "Olha, esse foi meu último ano, eu tô cansada, quero passar para outra coisa. Você quer a escola? Você quer assumir a direção da escola?" Aí eu falei: "Eu quero." Mas assim, eu não imaginava tudo que tinha atrás, por isso essa pergunta é muito interessante, porque você dar aula é uma coisa, administrar, gerenciar, né, André? Você sabe do que eu estou Sim. falando, né? Gerenciar, organizar, ter projetos, essa coisa toda, projetar. É um mundo diferente. Agora eu falo, graças a Completamente diferente do que a gente fazia, claro. Exatamente. Eu não sabia tudo que me esperava, porque eu teria tido medo, eu não teria me jogado assim de cara para fazer. Então eu fui aprendendo aos poucos. O primeiro ano foi assim, horrível, porque eu tinha essa pressão, essa escola que já existia, que é uma estrutura grande, mas é uma estrutura que é muito presente na escola de Aix-en-Provence, é muito importante aqui. Então, de repente, eu estava assim, com esse neném nos braços, eu falava: "Deus, eu não vou dar conta de gerenciar, administrar, lidar com os pais, lidar com a parte psicológica, que a gente tem essa ligação também com os alunos, gerenciar muito intenso do ano." Aí depois, aos poucos, a gente vai aprendendo também, fica com menos medo, e aí aos poucos as coisas entrando em ordem. Aí eu fui começando a gerenciar melhor, mais espetáculo, ver espetáculo, achar costureira, achar ideias. Eu tinha medo de não ter ideia para o espetáculo seguinte, sabe? De ficar assim uma coisa, uma pressão muito grande. Mas foi muito interessante, foi uma experiência muito boa. Eu adoro o que eu faço hoje também, eu vivo isso com muito prazer. Quer dizer, faço hoje, agora estou impossibilitada com a pandemia, mas a Mas escola está aí. vai voltar. É? Em breve tudo vai voltar. Ai, se Deus quiser, agora essas coisas já estão entrando sob controle. A Gi Manhã está perguntando. No Brasil, a gente começa a dançar, as meninas começam a dançar muito cedo na ponta. Como funciona na França? Qual é a idade indicada para Aí, colocar sapato de ponta? o ciclo é no final do ciclo um. Então, o ciclo um, você vai começar o ciclo um mais ou menos, que é a parte técnica, né? Antes disso, eles falam éveil iniciação. O ciclo um você vai começar mais ou menos com 7, 8 anos. Então, vai 8, 9, 10, vai entrar nas pontas mais ou menos entre 11 e 12 anos.
Certo. Vai entrar nas pontas. Aqui no Brasil a gente tem meninas com 9 anos dançando variação de repertório nas pontas. Então, mas tudo depende, é o que eu falo. Existem as regras e as exceções, mas não Ah, podemos fazer exceções às regras, né? Então, as regras, lógico, uma pessoa que tem capacidade muscular, eu não falo de capacidade técnica, usar a ponta é uma coisa que tem que, é uma estrutura óssea, uma estrutura muscular, sim. força de capacidade psicológica também, porque as pontas dói, você tem bolha, você tem isso tudo, tem que, a criança tem que aprender a gerar isso, né? Gerenciar isso. Então, para mim existe essa regra dos 11, 12 anos, mas bom, nunca coloquei ninguém nas pontas aos 8 anos, mas existem crianças que estão prontas antes, então a gente pode começar aos poucos, vamos dizer, aos 10 anos, o mínimo para mim são 10 anos, aos 10 anos começar a fazer alguns exercícios para fortalecer tornozelo, ajustar as costas, porque a criança que vai começar a usar ponto, o que acontece? As costas vai para trás, então tem que estar com as costas bem firmes. Existem exceções que a gente pode começar mais cedo, mas geralmente aqui na França, no meu trabalho também, isso é uma coisa que eu faço, mais uns 11 anos para começar a dançar nas pontas. Certo. Ô, Maninha, tem alguém que escreveu aqui que teve a oportunidade de conhecer seu trabalho na Universidade de Marseille, na França. Super profissional, muito gentil. Parabéns, Carol, pelo trabalho. Eu não estou conseguindo ler o nome, mas em breve meus ajudantes vão fazer isso. Ok. Muito obrigada. Bem, eu vou abrir agora as perguntas para quem tiver mais curiosidade em saber mais sobre sua vida, mais como professora, enfim. Rosa, um beijo. Eu vi que Kátia Rocha tava presente, eu não sei se ainda tá. Se tiver um beijo, Kátia. Super Um beijo. obrigado. A Escalada Balé. Gente, Ah, super obrigado. Deixa eu ver, vamos esperar aqui, ver se alguém mais. oi, Cacá. Ah, foi Wanda. Wanda que escreveu aquilo para você. A Wanda é estudante na universidade aqui de Isso. Aix-en-Marseille, trabalho sobre o meu trabalho. E foi muito interessante ano passado. Ela é brasileira, ela aqui na França também. Muito interessante trabalhar com ela, porque ela veio, ela filmou as minhas aulas, e aí foi todo um processo de análise do meu próprio trabalho. E com o trabalho da Wanda aprendi também bastante sobre o meu trabalho, que é importante a gente se ver também, né? De fora, um olho diferente. Foi muito interessante para mim também, experiência 10. Beijo, Cacá. Tô vendo que ela está conectada também. Saudade. Clarissa, um beijo. A Giovana está perguntando, e a filha não faz aula de balé? A filha não quis fazer balé, eu insisti, eu tentei. Olha, na minha escola tem até um quartinho, você viu lá, né, André? Ela tem um quartinho lá em cima, porque ela fica comigo. Ela fez os primeiros passos, os primeiros passos, ela aprendeu a andar dentro da escola, né? Eu falei, essa vai ser bailarina, vai ser a minha sucessora. E não, ela não quis. Ela adora assistir, mas ela não dança. Mas ela faz música, ela faz teatro, ela toca harpa, minha filha. Ela está com quase 11 anos, ela faz uma classe especial de música na escola. E a arte faz parte da vida dela, dança, infelizmente, minha frustração. A minha preferida cozinhar. Pois é. Ai, O Gi, como assim a menina não quer dançar? Eu já vi que sua filha é maravilhosa dançando. Carol, Saudade. como Oi. são feitas as avaliações dos alunos? As avaliações dos alunos depende. Existem três tipos de estruturas de ensino de dança aqui na França. Existe os conservatórios, que é ensino público. Existe o Certo? ensino criativo, que é para prática em amadora. E existe as escolas privadas como eu.
Então, a análise dos alunos, por exemplo, num conservatório, existe como? Existem exames de final de ciclo. Como eu estava te dizendo, tem o ciclo um, termina o ciclo um, começa o ciclo 2 com as pontas e depois vai até o final do ciclo 3. E geralmente entre cada ciclo tem 3 ou 4 anos de estudo. Então, geralmente você vai fazer o ciclo um são 4 anos, ciclo 2 4 anos, ciclo 3 4 anos. E no final do Legal. você tem, então, entre ciclos, né, entre o ano um e o ano 2 do ciclo, você tem um exame pequeno, e no final do ciclo você tem um exame grande. E no final do terceiro ciclo, você recebe um diploma como bailarino profissional. Legal. Deixa eu, essa Então, pergunta foi feita pela Camila Justo. Oi, Camila. Um beijo para você. Obrigado por estar aqui com a gente. Super obrigado. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui que eu tenho que chegar mais perto que eu não enxergo, entendeu? eu não pus para fazer de conta assim que eu não uso, mas eu uso também não estou vendo, por isso que eu. Como foi para você cuidar com os horários, né? Na verdade, gerenciar a vida com sua filha, com a companhia, com a escola? Então, Como foi isso para você? eu digo assim, eu sempre tive na minha vida uma estrelinha assim que me guiou e me fez fazer encontros maravilhosos na minha vida e realmente teve uma pessoa que foi muito importante para mim, que você conhece, André, que chama Marie-José Toma. Eu não sei se ela está ouvindo a gente, mas ela faz fotos também lá na escola, mas ela cuidou da minha filha desde pequenininha. Eu me separei do meu marido, do meu ex-marido, quando a Nélia era pequenininha, ela tinha mais ou menos 1 ano e 2 meses, mais ou menos, quando eu me separei. E aí eu estava estudando, trabalhando, fazendo mil coisas, e eu encontrei a Mariju na casa de uma amiga, era amiga de uma amiga, e a Mariju sempre cuidou de crianças como babá. E aí ela falou: se um dia você precisar de alguém para cuidar da sua filha, liga para mim, a gente se arruma e tal, não sei o quê. A Marijó é uma pessoa extraordinária. Minha filha teve muita sorte de estar com ela também, foi uma pessoa muito importante. Acho que sem ela eu não teria conseguido fazer tudo o que eu fiz. E ela me ajudou Uma pessoa muito, muito especial. muito especial mesmo. Marie-Jo, É, j'étais en train de parler de toi. a Gi tá falando que a filha dela também não quis dançar. A Rosa, um beijo. Maravilhosa. Ela falou que a filha dela preferiu cozinhar do que dançar. Deixa eu ver. Dani Pavan, saudades de você. Obrigado por estar aqui com a gente também. A Dani Pavan, Ai, que linda, Dani. Beijo, que, Dadá. que teve uma carreira linda também como bailarina Beijo. brasileira, maravilhosa. Pode ir Dançou muito tempo no Grupo Corpo. A gente super amigo, dançamos juntos no Cubalé, para Detroit do Lago dos Cisnes. Dani, super obrigado. Hoje é professora, trabalha na escola do Grupo Corpo. Super beijo para você. um lago no Cubalé. As fotos aí que o André divulgou eram do lago. Eu estou aqui olhando se tem alguém mais com pergunta. A Dani está falando que está com saudade de nós Eu tô dois, a gente também. Dani também, pra gente ver um pouquinho da. Deixa eu ver. Como estagiário? Produção. É que eu recebi algumas perguntas, eu estou vendo se você já falou sobre Uhum. como administrar. Ah, você entrou na primeira companhia aos 16 anos, 17 anos, né? E você saiu do Brasil, é isso? Isso, 17 Ah, anos. Aninha, então sua pergunta está respondida. Ela entrou na primeira companhia dela aos 17 anos, Como foi estagiária. como estagiária em Charleroi.
Maíra, um beijo. Ivana, maravilhosa. Deixa eu só ver aqui. A Clarissa tá dizendo que é muito bom reviver esses momentos. Eu, na verdade, quando tive essa ideia, não foi por conta de uma pandemia que eu tô trancado dentro de casa. E essa ideia sempre teve comigo, que era falar desses brasileiros que tiveram que sair do país e pouca gente conhece. Então, isso é muito legal, porque a gente está podendo contar um pouquinho da nossa história e de tudo que a gente passou até a gente conseguir chegar onde a gente chegou. Cada um trilhando o seu caminho. A Fernanda virou uma grande bailarina, você dançou por muito tempo e se transformou numa excelente professora e tem uma escola maravilhosa. A Gi com a sua carreira, que agora está terminando a advocacia. Na próxima semana eu vou falar com a Ive. Então, eu na verdade, quero agradecer por você ter topado. Eu sei que você é extremamente tímida para falar. Eu agradeço também a oportunidade. Eu achei uma oportunidade interessante estar aqui com você, dividir o Brasil, que há tempo que a gente está se informando. É uma troca. Achei uma proposta poderosa fazer esse projeto. Me fez em participar. Super obrigado. Eu que agradeço. Eu tô vendo uma questão se houve algum momento que eu quis desistir de ser bailarina. Vários. Eu não vi quem foi, eu não consegui ler o nome de quem foi que perguntou isso, mas. Maninha, a gente agora precisa terminar, porque nossa live tem 1 hora. Você pode responder isso depois, você pode me mandar isso por escrito. Eu quero agradecer as pessoas que me ajudaram aqui nessa live. O Leandro, o Vinícius, o Giovanni, o Caio, ao Pridansp, né? O Pridansp é o festival que eu faço, muito parecido com o Festival de Brasília, que me inspirou. Gisele Santoro, muito obrigado por dar essa oportunidade para a gente poder também sair do nosso país e trilhar essas carreiras que todos nós tivemos. Super obrigado, a gente tem que ir. Um beijo a todo mundo que assistiu. Super obrigado. Um beijo, maninha, a gente se fala. Um beijo, obrigada. Tchau. Tchau.